Como já foi lido, nós vamos deixar a nossa Bíblia aberta e vamos seguir lendo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15. Eu não tenho dúvida que já falei desse texto aqui nessa igreja, também não tenho dúvida que os irmãos já ouviram muitas mensagens nesse texto lindo, maravilhoso, mas porém, irmãos, ninguém nunca vai esgotar o texto sagrado e sempre nós vamos aprender algo novo, relembrar muita coisa, porque parte da nossa vida, relembrar aquilo que a gente sabe, lembrando que quase todos os dias, ou se não todos os dias, nós nos alimentamos de arroz e feijão, e de vez em quando tem muita coisa acompanhando, mas o titular ali, né, irmão, das nossas refeições é o arroz e o feijão e que nos sustenta. Isso também representa muita coisa da palavra de Deus que nós já conhecemos, mas que vem mantendo a nossa vida de pé diante de Deus, é o sustento da sua palavra, amém? Então você que já adorou a Deus, já preparou o teu coração, a tua mente, para que você possa ouvir a voz de Deus, como eu já tenho ouvido a voz do Senhor na leitura, nas oportunidades, tenho percebido que o meu espírito está sensível a ouvir a voz de Deus, porque esse é o meu interesse. Eu saio da minha casa com esse objetivo de adorar a Deus e ouvir a sua voz, porque isso é questão, prerrogativa de crente. Crente sai da casa dele para quê? Para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Isso está no coração dele, ele vive atrás disso, porque isso é o nosso culto racional, irmão, de adorar a Deus e ouvir a voz do Senhor através da palavra de Deus que nos mantém com a esperança viva no nosso coração, que em breve Jesus voltará e vai levar para si um povo zeloso de boas obras, amém? Eu estava percebendo aqui, nessa introdução que eu estou fazendo, quando o Márcio chegou com as revistas, e muito me chamou a atenção a carreira que nos está proposta, e eu falei, que imagem linda, né? Isso representa que nós não somos daqui, que nós estamos indo embora, a qualquer momento o nosso Deus busca o seu povo no coletivo, ou convida alguns para chegar primeiro, né? Chega primeiro na frente para conhecer essa cidade linda, gloriosa, mas você e eu devemos ficar com a nossa mente naquilo que é do alto. Quem está me ouvindo? Para que você não perca, meus irmãos, de visão, aquilo que é eterno está preparado para mim e para você, amém? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, quero orar. Poderoso Deus, mais uma vez, ó Pai Santo e verdadeiro, te louvamos, te agradecemos por esse domingo maravilhoso, abençoado, onde nós podemos chegar na tua casa com saúde, em plena consciência, para poder prestar o nosso culto de adoração e louvor ao teu nome. Neste momento, meu Deus, nós rejeitamos todo o cansaço, toda a desatenção, porque queremos aprender e aprender ainda mais com a sua palavra. Nos ajuda que possamos guardar na tábua do nosso coração e ouvir a tua voz falando no íntimo da nossa alma. Te agradecemos por essa oportunidade tão linda que o Senhor tem conferido a cada um de nós. Te damos graça no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós percebemos, meus irmãos, que aqui nesse capítulo 15 fala de 3 parábolas, da ovelha, da dracma e a do filho pródigo, onde a gente percebe a alegria de todos eles a encontrar a ovelha, a draca e de ter de volta o filho. Então a gente percebe que é um texto que fala muito com a nossa vida, porque muitos de nós aqui já fomos a ovelha perdida, a dracma perdida e também o filho perdido. Mas a graça de Deus e a sua bondade nos resgatou e nós somos achados, amém, irmãos? Você foi achado por Deus em um mundo de pecado. Quando nós olhamos, meus queridos, aquela história tão conhecida e linda que eu já parei para estudar e pregar e a minha alma não aguentou de ver o quanto Deus tem a capacidade de sair da sua glória, do seu estado de santidade para vir aqui na terra e nos buscar no lamaçal do pecado. Quando a gente observa ali aquela ilustração, aquela metáfora que a Bíblia usa, que o oleiro vai até o lamaçal do barro para escolher o barro para si, assim é eu e você, meu querido. Nós chegamos aqui porque Deus nos buscou no lamaçal do pecado. Por isso não há mérito em nós, tem que ter muita gratidão no meu
mover o teu coração. E em hipótese alguma podemos pensar, mesmo que Deus faça nos crescer na tua casa, que somos melhor do que o nosso irmão, porque eu e você estávamos junto com ele lá no lamaçal do pecado e Deus foi nos buscar. Amém? Está escrito assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo reivindicou o seu pai: dai-me da parte da herança, aqui tenho direito. E consentido o pai, lhe repartiu sua propriedade entre eles. Irmãos, nós já temos um pouco aqui, um pano de fundo dessa história tão conhecida, famosa, que na verdade, meus irmãos, não é comum o filho mais novo reivindicar a sua parte na herança, porque também sabemos que é um desrespeito ao pai que ainda está vivo, mas a gente sabe que o texto já começou a mostrar para nós que o pai não apresentou questionamento. O pai atendeu o pedido que esse filho fez, embora ele sendo o filho mais novo, ele não levou a metade de toda a propriedade que o pai tinha, ele levou 1/3 de tudo aquilo que o pai tinha, porque na cultura judaica, o filho mais velho tinha dupla porção da propriedade que estava sobre o seu pai. Ele sendo mais novo, ele já quebrou o paradigma, ele já desonrou o seu pai e também não levou a metade, 1/3 de tudo que lhe cabia, ele recebeu sem o seu pai lhe questionar. Nós precisamos entender que nessa parábola aqui o pai representa, tipifica Deus, e aqui nós podemos aprender que Deus, ele não quer que eu e você desfrute da presença dele, do conforto dele, de tudo que ele pode proporcionar para mim e para você, dentro da obrigatoriedade. Nós devemos ter prazer, paz, alegria em estar na casa de Deus, em fazer parte do povo de Deus, não se sentir obrigado em estar no corpo de Cristo, porque você precisa ter gratidão, você precisa ter felicidade em fazer parte da família de Deus. Me chama a atenção, se o pai quisesse opor aquele pedido, ele não daria a herança, mas a gente percebe que aqui o pai não apresenta nenhum questionamento, e ele vai então e cede ao filho o desejo que ele queria. E a gente vê aqui, meus irmãos, uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, dobre a sua atenção, com a insatisfação. Infelizmente, dependendo do estilo de vida que a gente vai vivendo, dentro da igreja, o nosso seio familiar, ou na empresa que nós trabalhamos, se a gente não ter gratidão e não prestar atenção na nossa vida, um dado momento começa a entrar no nosso coração uma insatisfação que é perigosa, que pode estar nos enganando, principalmente se for um desejo do coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? É por isso que a nossa vida é baseada em princípio, em tudo aquilo que a palavra de Deus fala, nós devemos colocar a nossa vida debaixo dos princípios de Deus, para não infligir os seus mandamentos e a sua vontade. E a gente observa que ele, sendo o filho mais novo, numa casa onde tinha tudo, em um lugar que ele desfrutava de uma posição de honra, porque o texto vai mostrar para nós que essa casa tinha muitos colaboradores, ele era uma pessoa, meus irmãos, de posse, ele tinha um pai de uma reputação maravilhosa, um homem que tinha de tudo para oferecer para os seus filhos, mas mesmo assim aconteceu uma insatisfação, de alguma forma entrou no coração do filho mais novo, que ele viu que aquele ambiente já não era mais para ele, mas era um ambiente de honra, era um ambiente de fartura, mas ele não percebeu que ele era feliz e não sabia. Tem tanta gente, meus irmãos, na casa de Deus, com a sua família, com o seu emprego, com o seu ministério, mas permitindo Satanás colocar no teu coração insatisfação. Quando você vê crente murmurando, reclamando, já é uma característica da insatisfação da presença do Pai, das ordenanças do Pai, porque na casa do Pai, meus irmãos, pelo menos é assim na minha,
rainha, os filhos não vai fazer tudo o que quer. Eles podem fazer quase tudo, mas não tudo, porque tem coisas que o pai não vai lhe permitir, porque os filhos estão sobre a sua autoridade. Então a gente observa aqui nesse texto, meus queridos irmãos, que esse filho mais novo, de uma certa forma, ele queria tomar a rédea da sua vida, ele queria dirigir a sua vida, porque dentro dessa casa eu não tenho dúvida que tinha princípio, e eu quero aqui fazer a primeira aplicação. Na minha e na sua casa também precisa ter regra, na minha e na sua casa também precisa ter princípio. Lá deve ter um grau de respeito aos pais, às pessoas mais velhas, cada um dentro da sua posição, para não quebrar os princípios que Deus estabeleceu. E a gente observa aqui que o pai, ele cede esse desejo, porque a gente precisa entender, meus irmãos, que é muito difícil você ficar numa casa onde aquele ambiente já não traz mais alegria, onde aquele ambiente já não tem mais comunhão. Então o pai, para não instalar ali uma contenda, para não instalar ali uma insatisfação nos demais da família, ele cede o desejo daquele filho mais novo. E aqui, meus irmãos, aí o perigo de muitas vezes as pessoas achar que elas vão ser felizes na ausência do pai, fora da casa, fora do lugar que tem regra, porque ele queria viver a sua própria vida. E quero dizer algo: a partir do dia que nós aceitamos a Jesus e decidimos entrar no corpo de Cristo, as nossas regras acabaram, as nossas vontades morreram. É por isso que o apóstolo Paulo fala que agora estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas vivo em Cristo. Ou seja, acabou as nossas vontades, acabou os nossos desejos, nós estamos vivendo de acordo com um padrão que Deus estabeleceu, e nós precisamos ter felicidade, agradecimento, alegria em estar nesse ambiente seguro, porque na casa do Pai a segurança, a fartura, a autoridade, é um lugar onde nós não podemos permitir a insatisfação entrar no nosso coração. Verso 13 está escrito: não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que ele tinha partido para terras distantes, e de lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Você percebe que não foi no primeiro momento que o pai liberou que ele saiu. Por quê? Ele tinha muita posse, isso envolvia terras, bois, móveis, e não dava para carregar tudo de uma vez. Então ele precisava negociar tudo isso para dar tempo para ele juntar o dinheiro, que fica mais fácil uma pessoa se locomover com dinheiro do que com bens, com caminhões, com animais, etc. Por isso que o texto fala que passou-se uns dias, ele ficou ali e não teve comunhão com o pai. O objetivo era levantar o maior número de dinheiro que podia levar, para ele poder seguir a sua vida. E o texto começa a dizer para nós que de que forma ele viveu. Assim que ele saiu da casa do pai, da proteção do pai, da presença do pai, veja a decadência do estilo de vida que o texto mostra: vivendo de forma irresponsável. Isso mostra para mim e para você que não haverá condição de eu e você viver fora da presença de Deus lá fora com responsabilidade. E é uma verdade. Quantas pessoas você já viu que um dia estava na presença de Deus, estava na presença do Pai e tinha responsabilidade, tinha caráter, tinha uma postura de vida que glorificava a Deus? E é verdade, irmão. Percebe que alguém que está na presença de Deus, na presença do Pai, na casa do Pai, verdadeiramente obedecendo o Pai, ele tem caráter, ele tem posicionamento, ele vive com responsabilidade. Por isso que nós temos que fazer a diferença como luz do mundo e sal da terra, porque nós representamos o caráter do nosso Pai. Quem está me ouvindo aqui? Quando a pessoa não consegue refletir isso, é porque ela está vivendo irresponsavelmente. Então o texto mostra que assim que ele ajuntou tudo que tinha, ele já começa a viver de uma forma irresponsável. Então a gente tem que tomar cuidado, porque fora da presença do Pai vai entrar a irresponsabilidade, que vai trazer consequências terríveis. E a gente vai ver no texto, verso 14:
coincidentemente, após haver gastado tudo que possuía, abateu sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Ou seja, alguém que saiu economicamente resolvido, chegou na cidade, viveu irresponsavelmente, achando que dinheiro, se você não souber aplicar, se você não souber lidar com ele, ele não vai ficar para sempre nas suas mãos. Quantas vezes a gente já tem história de pessoas que receberam herança, receberam empresa de pais, de avós, etc., e foram viver dissolutamente ou irresponsavelmente, passaram a ser pobre, perderam a riqueza. E agora, meus irmãos, a Bíblia mostra para nós que nem tudo é flores, que existe fases na terra, existe fase na nossa vida. Ele chegou no bem bom, achando que o dinheiro não ia acabar, mas sobre aquela região, o texto mostra que abateu uma grande fome. E cadê? Ele não estava preparado para aquilo, ele vivia irresponsavelmente. Isso também mostra para mim e para você que nós devemos viver com responsabilidade, porque não sabemos que vai abater o nosso país, não sabemos que vai abater o mundo. Temos que andar com o pé no chão, meus irmãos, consciente do que a gente vai fazer, do que a gente vai comprar, que estilo de vida nós estamos vivendo. Não podemos viver de qualquer jeito, irresponsavelmente, porque não sabemos que vai vir no dia de amanhã. Precisamos ser pessoas responsáveis, porque o texto mostra que agora a fome chegou, a dificuldade chegou, a adversidade chegou, e ele está fora da presença do Pai, não tem um amparo, não tem a proteção, vai ter que se virar sozinho, porque ele quis aquela vida, ele decidiu viver fora da presença do Pai, da casa do Pai. Veio as dificuldades, não tinha estrutura para resolver. Então, meus irmãos, fica aqui a segunda aplicação: não fuja da casa de Deus, não fuja da presença de Deus, porque não terá condição de eu e você ser feliz lá fora. Nós não teremos mais capacidade de ser feliz lá fora depois que a gente conheceu por lá de dentro da casa do Pai. É por isso que você vê tanta gente preenchendo o vazio que há dentro do seu coração, e nada preenche, porque ele acha que vai ser feliz na ausência do Pai. Não tem felicidade fora da casa do Pai, não existe. Pode estar andando de caminhonete, pode estar ganhando bem, pode estar com meretrizes, pode estar bebendo, fumando, existe um vazio na alma dessa pessoa que um dia se ausentou da casa do Pai. E o texto mostra que a fome chegou, e o verso 15 vai mostrar para nós: por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Percebe que geograficamente ele foi para muito longe, ele saiu dos territórios de Israel e foi para uma região muito longe do seu pai, porque a desobediência, presta atenção, e o pecado sempre vai nos levar para muito longe da presença de Deus. O pecado é terrível, irmão. O pecado tem um poder de destruir a nossa comunhão, a nossa aliança com Deus, e cada vez mais ele vai nos levando para longe de Deus. Percebe que aquela região trabalhava aqui com porcos, e judeu, ele nem comia e nem criava porcos, porque a lei condenava, era um animal impuro, e ele teve essa oportunidade de trabalhar, e ele poderia ter rejeitado, ele poderia não aceitar a primeira proposta de trabalho, mas ela veio para humilhar ele, porque ele, sendo judeu, trabalhar com porcos, sentir fome, sentir desejo de se alimentar da comida de porcos, tendo ele o caráter que ele foi ensinado dentro da casa do pai dele, foi a humilhação que ele sentiu naquele lugar. Ele foi humilhado. E aqui vai a segunda ou terceira aplicação: fora da presença de Deus, irmão, todas as pessoas são humilhadas. Se eu e você não estiver carregando dentro de nós a presença de Deus, os princípios de Deus, Satanás vai nos humilhar. Ele sempre vai oferecer algo que vai contrariar aquilo que Deus nos ensinou, porque agora um judeu vai cuidar de porcos, um judeu vai ficar lá no chiqueiro, coisa que jamais a sua própria cultura e a sua família aceitaria. E aqui a gente tem que tomar cuidado, que nem toda oportunidade é uma oportunidade de Deus. Existe oportunidade que é para nos humilhar, que é perigosa, que vai fazer eu e você quebrar os princípios de Deus. Toma cuidado. Eu orei, Deus abriu. Analisa primeiro, veja
se é de Deus, tenha plena consciência, se é da vontade de Deus, necessário for, espere uma confirmação. E primeiro, se ferir os princípios da palavra de Deus, fala: não quero, não é de Deus para mim. Mas esse homem, tão longe estava da casa do pai, que ele foi aceitando. E qual foi o estado dele? Ele foi humilhado, irmão, porque parece que na diária que ele trabalhava, a alimentação não era o suficiente, porque uma pessoa que está trabalhando e mesmo assim tendo fome, significa que ele estava comendo muito mal, significa que ele não estava sendo bem alimentado, não bem cuidado. E é uma verdade, irmão, fora da presença de Deus, a gente vê gente miserável, a gente vê pessoas passando cada humilhação, perdendo a sua identidade, o seu caráter sendo dissolvido, porque isso aí é uma ferramenta do diabo. Quanto mais longe ele vai levando você de Deus, ele quer deixar você mendigo, ele quer deixar você miserável, ele quer te humilhar, porque você e eu somos a imagem e semelhança de Deus. Ele não pode com Deus, então ele vem contra eu e contra você, e ele acha que muitas vezes ferindo eu e você, fere Deus. Na verdade, Deus se entristece em ver a sua imagem e semelhança sendo humilhada, sendo pisoteada pelo inimigo das nossas almas. É por isso que Jesus falou lá em 1 de João 3, verso 8, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Enquanto o diabo está achando que vai destruir e fazer, Deus enviou o seu Filho para que eu e você seja livre do seu trabalho e da sua obra, que é nos envergonhar. Então veja, alguém que tinha tudo, alguém que tinha honra, alguém que tinha posição na casa do pai, saiu da presença do pai dele, não soube viver, não teve capacidade de tocar a sua vida, e agora está cuidando de porcos. Um camarada que era empresário, na nossa linguagem do texto, ele era um homem de posse, ele tinha trabalhadores, ele tinha posse na sua vida, mas agora está lá, cuidando de porcos, no serviço mais humilhante para um judeu. Irmãos, fora da presença de Deus, não existe saída para mim e para você. Satanás vai usar tudo que pode para nos humilhar o máximo possível, sem dó e sem misericórdia. Por isso você não pode ficar insatisfeito, por isso você não pode desonrar a Deus, por isso você não pode tomar decisões precipitadas, por isso você não pode viver irresponsavelmente. Não faça isso, porque terá consequência. E o texto continua dizendo, verso 16: ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vartes de alfaborreira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Veja que lá no lugar que ele estava, não havia amor, não havia compaixão, não havia misericórdia. E é o que o mundo representa, irmão. No mundo não há misericórdia, não há amor. Lá existe a maldade, existe o egoísmo, cada um cuida de si. Ele sentiu o drama agora, que lá, fora da presença do pai dele, porque a pessoa está passando uma necessidade dessa e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele esperava ajuda de um lado, não vinha, esperava ajuda do outro, não vinha. Então você não espere que fora da casa do pai alguém vai te ajudar, viu? Não espere que lá no mundão alguém vai estender as mãos para você, ter misericórdia de você, que não vai. Se fosse assim, a gente não via tanta gente na rua, o número de pessoas se acumulando nas praças, debaixo de viaduto, porque cada um quer viver a sua vida. E às vezes a pessoa, por orgulho, por ignorância, por insatisfação, por tomar decisões precipitadas, está vivendo uma forma terrível. Agora esse filho de fazendeiro que tinha posse, está percebendo que fora da casa do pai não tem amor. Quem está me ouvindo? Irmãos, eu não acredito no amor do mundo, porque a Bíblia fala que no mundo não tem amor. O amor está na casa de Deus, onde através do caráter de Cristo é o cartão postal da igreja. Por isso não pode faltar aqui entre nós o amor, a compaixão, a benevolência de um ajudar o outro, e quando fazer isso, fazer com alegria e não para se aparecer, porque isso representa o Pai que nós servimos. Mas agora a gente vê esse aqui, o desobediente, aquele que desonrou o Pai, pagando o preço pelas decisões. Quem está me ouvindo?
Deus não vai isentar ninguém das consequências. Deus não vai isentar eu e você da nossa irresponsabilidade. Ao mesmo tempo que o filho quis sair, o pai falou: tudo bem, vou te dar o que lhe pertence. Ele foi, mas agora o sofrimento começou a chegar na vida dele pelas suas escolhas. E tem tanta gente que eu e você conhece que hoje está vivendo prova de fogo porque escolheu errado, porque foi insatisfeito, viveu irresponsavelmente e agora tem que sofrer o dano, irmãos. A gente tem que entender isso, que como ser humano nós vamos receber o perdão de Deus, mas as consequências nós vamos colher. Então precisamos aprender a ficar quietinho, com gratidão na casa do Pai, obedecendo os princípios do Pai, para que nós não pagamos um alto preço pelas nossas decisões erradas. E agora aquele que tinha tudo não tem nada. Já imaginou, irmãos? Você uma hora ter tudo, passa um tempo você não tem nada. Uma hora você ter posição, passa um tempo nem posição você tem, porque as decisões que você tomou foi fora da vontade de Deus. E Deus está falando comigo, com você aqui: passa o que passar, mas fique na presença do Pai. Passa o que passar, não quebre princípio, não seja desonroso, porque ele desonrou o seu pai. Todos os colaboradores viu isso. Como pode, dentro da nossa cultura, o filho mais novo, eu não sei a idade do pai, mas quem sabe o pai estava com meia vida ainda, um cinquentão, um sessentão, eu não sei a idade do pai desse moço, mas quem sabe ele era um pai jovem, e mesmo assim tendo que repartir herança com algum dentro da sua própria casa. Mas o texto continua dizendo, foi quando caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, como? Morrendo de fome. Fora da presença de Deus haverá fome para a nossa alma, haverá fome também para o nosso corpo. Tem gente que está fora da presença de Deus, que até tem o que comer, mas a alma está vazia. É por isso que você vê o índice de suicídio cada vez mais aumentar, é a ausência de Deus. Eu sei que tem depressão, tem problema, tem muitos desafios para o ser humano, mas se uma pessoa estiver na presença de Deus, o que ela não vai querer é tirar sua própria vida. O que ela vai querer é viver para a glória de Deus. Mas agora a gente observa que ele lembrou, cair em si aqui, meus irmãos, é analisar, cair para o lado de dentro. Eu estava estudando isso aqui. Ele caiu para o lado de dentro do teu coração e começou a se arrepender. Porque eu e você precisamos se arrepender, irmão. Não pense você que você vai viver uma vida inteira sem pedir perdão pelos seus erros, pela sua falha, porque a gente vai cometer erro e falha durante a nossa vida aqui na terra, mas que não pode faltar é a gente cair em si, reconhecer as nossas falhas, não culpar ninguém. A gente vai observar uma virtude desse moço aqui: em momento algum ele culpa ninguém. Ele não culpa o pai, não culpa o irmão, nem os empregados. Ele assume o que ele fez. Está faltando isso para muita gente que está lá fora, não volta para Jesus porque está culpando a esposa, está culpando o pai, está culpando o pastor, está culpando os departamentos. Não tem a hombridade de assumir o seu próprio erro e prefere ficar lá fora e não volta e não se arrepende. Quantos você conhece assim? Que falam: não vou voltar por causa de A, de B, mas ele não fala, é porque é por causa de mim mesmo, que estou vivendo na ignorância. E o texto fala que ele estava morrendo de fome. Então não tem prosperidade fora da presença de Deus. Quem está me ouvindo? A verdadeira prosperidade não está fora da presença de Deus. A pessoa pode estar aparentando que está feliz, que está bem, mas não está. Há um vazio na sua alma, porque aqui o texto mostra que ele estava passando fome. Aí o verso 18, está na tela: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele falou: o que? Vou me levantar. Só pode se levantar quem caiu. E eu quero dizer, meus irmãos, que infelizmente na nossa trajetória, muitas vezes a gente vai cair. E a Bíblia diz, lá no livro de Miqueias ainda fala: ó inimiga minha, não se alegre ao meu respeito, ainda que eu caia 7 vezes, eu me levantarei. Eu sei de uma coisa: cair, muita gente vai cair. O que não pode é ficar prostrado, porque quando você se levanta, o Pai não rejeita. Quando você reconhece que você precisa voltar, que você precisa reparar a brecha, a desonra que você fez, Deus não vira as costas, porque o Pai permanece no mesmo lugar. Quem vai se afastando é o filho. Quem
Quem se afasta de Deus? Somos nós. Deus permanece no seu mesmo lugar. É os filhos rebeldes, é aqueles que querem viver a própria vida, é aqueles que querem experimentar o mundo, que vai se afastando do Pai. Mas graças a Deus, o texto está mostrando que ele começou a reconhecer. Cadê? Ele não está culpando ninguém não, ele está vendo que ele fez. Vou chegar lá, ó, levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu Pai. Ao chegar, confessarei: Pai, pequei contra o céu. Por que não fala contra Deus? Porque o judeu, ele tem medo de usar o nome do Senhor em vão. Por isso eles usavam contra o céu, para não pronunciar o nome do Senhor em vão. Mas aqui ele estava reconhecendo que ele não pecou só contra o seu pai, porque qualquer desonra contra pai e mãe é um pecado contra Deus. Quem está me ouvindo aqui? Quando o filho desonra pai e mãe, ele também está desonrando a Deus, porque Deus falou: honra teu pai e tua mãe, que acrescentarei os seus dias de vida sobre a terra. Todo pecado, mesmo que é contra o nosso próximo, primeiro é contra Deus. Ele reconheceu isso, irmão. Isso é fundamental na nossa vida. Reconhece que você pecou, reconhece que você errou, recomeça, levanta. Aonde foi que você caiu? Eu não sei o que foi, também não me interessa. O interessante é você levantar, por mais terrível que foi a queda, por mais terrível que foi a pancada que você levou no chão, da posição que você estava, mas não permaneça lá, meu filho. Levanta, 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 vai de encontro ao Pai, levanta, não fica aí. Não é lugar para a gente ficar no chão, irmão. Podemos cair, somos seres humanos, erramos, tem tantas falhas que nós podemos cometer, mas o mais bonito é não querer ficar naquele lugar, é se levantar. Verso 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que ele está fazendo aqui? Ele está ensaiando como que ele vai chegar perto do pai dele. Nem chegou. Isso aqui é o coração quebrantado que se arrependeu do que fez. Eu nem cheguei na casa do meu pai ainda, mas já estou ensaiando como que eu vou falar com ele. É assim, meus irmãos, quando a gente está longe de Deus, a gente quer voltar, nós nem chegou na igreja, mas nosso coração está falando: volta, se arrepende, confessa e deixa, porque Deus tem misericórdia para a nossa vida. Ele está ensaiando o discurso de como ele ia chegar na casa do pai dele. Percebe que para sair ele tinha orgulho, altivez? Me dá, é minha parte. Cuidado com o orgulho, irmão. A queda aí, ó. A Bíblia diz que antes da honra, o orgulho precede a queda, e antes da honra vai a humildade. Então a gente precisa entender isso, que ele estava com orgulho para sair, mas para voltar agora está ensaiando, né? Meu pai, pequei contra o céu, acabou o orgulho. Por quê? Fora da presença de Deus e do pai dele, ele viu que ele não era nada. Eu e você é a mesma coisa. Fora da presença de Deus, fora da casa de Deus, nós não somos nada. Precisamos voltar correndo, porque aqui somos alguma coisa. Verso de número 20: e logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, de plena compaixão correu ao encontro do filho e muito o abraçou e beijou. Percebe, irmão, que Deus, sendo representado nesse texto, sempre está esperando o pecador? Deus e o pai está esperando. O pai todo dia observava a entrada da fazenda, que o filho ia voltar. Ele esperava que o filho ia regressar, porque Deus espera que eu e você volte, que eu e você confesse, que eu e você não perca o prazer de voltar para a casa do pai, porque o pai o viu de longe. Qual é as características de juízo? Aqui entra um cuidado para quem está voltando. Não põe tua mão, não põe tua língua. Por mais que a pessoa fez o que fez, voltou, recebe. A casa do pai tem lugar na mesa. Vem, meu filho, não vou deixar ninguém para trás. Entra, pastor, eu errei, eu pintei, bordei, mas arrependi, voltei. Vem, as consequências suas, mas a casa do pai pode entrar. Nós não vamos te rejeitar, porque o dono da casa está esperando. O dono da casa está olhando no caminho, deixa ele vir, e ele vai de encontro. E as características, olha aí, ó. E logo em seguida levantou-se à direção do pai, vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e de plena compaixão correu ao encontro do filho.
Deus tem prazer de encontro em mim e a você. Você vem e Ele vai. E é por isso que a Bíblia fala: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegarás a vós outros. Você dá um passo, Deus dá também. Você vem, Deus vai também. E isso é poderoso, porque a gente observa que dentro da cultura, preste atenção, o pai precisava proteger esse filho, porque senão os empregados matariam ele pela desonra. Então quando o pai vê, e ele está todo dia esperando, porque fala: não vou deixar ninguém matar meu filho, é meu filho, me desonrou, desobedeceu, mas é meu filho. E dentro da cultura não podia, os próprios empregados quebravam o camarada, porque ele desonrou, ele fez algo horroroso. Mas o pai falou: é meu filho e eu vou observar. E quando o pai vai de encontro, olha só que lindo, irmão, e beija e abraça, você está falando: está perdoado, é meu, ninguém põe a mão, ele é meu filho, é meu, ninguém vai pôr a mão. E quando você volta, Deus também fala: sai da frente, ele é meu, o sangue do meu filho também derramou por esse, vem. E ele vai de encontro a eu e você, e nos abraça, nos beija, tirando tudo que poderia nos acontecer de mal. Então ninguém põe a mão, porque o pai abraçou. Você tem coragem de pôr a mão em quem Deus abraçou? Você tem coragem em perseguir alguém que Deus levantou e abraçou e beijou? Eu não tenho. Se Deus, que é o dono da casa, o dono do céu, está abraçando e beijando, quem sou eu para rejeitar? E o verso 20 fala: então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu. Fala de novo, não contra Deus, pela cultura. Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Acabou o orgulho. Depois de perceber o quanto ele sofreu lá fora, acabou a altivez, a soberba. Quando a gente descobre quem nós somos, irmão, acaba a soberba. Só fica orgulhoso e soberbo alguém que quer se parecer com o diabo, porque Jesus é diferente. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora o filho está voltando: não, pai, pode me tratar como um dos colaboradores, pode me deixar aí, carpinando o terreno. Em outras palavras, ele chegou com humildade, reconhecendo o que ele tinha feito. Mas observa que em nenhum momento o pai lhe lança nada no rosto. Quem está me ouvindo aqui? Me mostra no texto o pai lançando alguma coisa no rosto dele. E de vez em quando tem alguns crentes que acham que é dono do céu, dono da casa, e lança no rosto: ah, mas você fez aquilo, irmão. Se a pessoa voltou, abraça. Faz que nem um pai, abraça, beija, perdoa, seja bem-vindo de volta no corpo de Cristo, porque o pai que foi ofendido, o pai que foi desonrado, não lançou nada ao rosto do filho, apenas o abraçou e beijou. Quem está me ouvindo aqui? Talvez é isso que está precisando acontecer na minha casa e na sua, por pessoas que nos feriu, nos machucou, nos ofendeu, e em vez da gente beijar e abraçar, a gente quer lançar no rosto. E em vez de aproximar, a gente vai distanciar essa pessoa da presença de Deus. O pai não lançou, ele foi desonrado. Não tem aqui nenhum questionamento: vem, meu filho, só um abraço e beijo. Que coisa linda. Ele não queria nem ser chamado mais filho. Verso 22: entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Preste atenção, irmãos, que coisa extraordinária. Eu estudando isso aqui hoje, Senhor, que coisa linda. Todos esses utensílios é sobre medida: sandálias, roupa e anel. Tem que ser por medida. Como é que você vai pôr uma sandália no meu pé de 44? Não vai caber. Um anel de uma espessura, não vai caber. Ou seja, o pai não entregou tudo. O pai reservou aquilo que era dele, que ficou na casa, esperando ele voltar. Estava guardado, porque a perspectiva do pai é que ele voltaria. O pai não perdeu a esperança que o filho ia voltar. É por isso que falou: vai lá e busca. E como você viu certinho? Porque aquilo que é meu e seu está guardado. Detalhe: fora da presença de Deus nós não crescemos. Não houve mudança. Coube certinho as sandálias de filho, coube certinho a roupa e coube certinho o anel. Ou seja, não tem como eu e você crescer fora da presença do pai. Quem está me ouvindo? Mas eu coloquei a temática: o que o filho perdeu ao sair de casa. O texto mostra. Observa aqui comigo, verso 23: trazei o novilho gordo. E aqui uma outra revelação:
O novilho gordo começou a ser engordado quando o filho saiu, porque era uma ocasião muito especial para o anfitrião fazer isso, mandar matar o bezerro cevado ou o novilho gordo. Era por uma ocasião muito especial. Assim que o filho saiu, o pai já mandou engordar, porque a perspectiva do pai é que o filho voltaria, irmão. Que coisa extraordinária. Ele não viu o seu filho perdido para sempre. Assim é Deus. Deus nos vê voltando, Deus nos vê arrependido, porque Ele não vê eu e você perdido para todo sempre. E o texto mostra aqui, ó, o que ele perdeu? Trazei o novilho gordo, preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijamo-nos. Aqui teve que contratar músico, houve um investimento, houve alegria, houve uma festa extraordinária. Por quê? Olha o verso 24. Porque este meu filho, está na tela? Eu e você aí também, viu, crente? Olha lá. Porquanto este meu filho estava o quê? Morto e voltou à vida. Presta atenção o que acontece quando alguém sai da presença do Pai: morre. Não tem vida, irmão. Não existe vida fora da presença de Deus. Principalmente quem já fez parte do corpo de Cristo. Principalmente quem já confessou Jesus e acha que vai viver no mundo. O texto mostra e o texto representa o Pai como Deus. O Pai está falando. É o Pai. Está escrito lá, ó. Porquanto este meu filho, como é que ele estava? Estava bem? Estava sorrindo fora da minha presença? Não. Estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado, e começamos a celebrar o seu regresso. Há uma alegria extraordinária no coração de Deus quando um pecador se arrepende e vem. É por isso que você vê que essa alegria do céu, está escrito que até os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quem está aqui comigo, diga amém. Tem alegria no teu coração quando alguém volta? Tem alegria no teu coração quando você vê alguém que estava morto, que estava perdido nos seus delitos e pecados, mas a graça de Deus trouxe, e o Pai estava falando: esse meu filho perdeu a vida. Então, irmãos, fora da casa do Pai, fora da pessoa do Pai, o que nos espera é a morte. Agora permaneça para você ter vida. Verso 25. Entretanto, o filho mais velho estava no campo quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Está tendo festa nessa casa? O que está acontecendo? Ele morava no lugar, mas não via isso. Mas houve alegria no coração do pai. Irmãos, realmente, de vez em quando, se a gente estiver na carne pura, nós não se alegramos quando alguém volta para a igreja. De vez da gente ter o mesmo sentimento do pai: mas o que esse crente veio fazer aqui? Já errou tanto, decepcionou aí as irmãs, decepcionou o pastor. Irmão, não importa o que a pessoa fez, se ela voltou, se o Espírito Santo trouxe, seja bem-vindo. Repara as brechas, faz uma nova história, faz uma nova trajetória, porque você estava morto, mas o Pai te achou e agora você tem vida. Voltou para o seio, voltou para o corpo de Cristo, e se eu e você usar misericórdia, receberemos misericórdia. Agora observa que não é só perdido quem saiu, pode estar perdido quem está dentro da casa, porque o pior sentimento que tem é de rejeição, irmão. Quem está me ouvindo? Nós não somos melhor que ninguém e não podemos, em hipótese alguma, rejeitar ninguém. Não pode acontecer isso no nosso contexto de vida. Ele ficou preocupado, perguntou, aí responderam logo para ele, verso 26. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Verso 27. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar novilho gordo, que era uma coisa rara, só em evento especial. Algo muito lindo deveria acontecer para isso acontecer. E teu pai mandou matar um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. Alegria, voltou são e salvo. O pai se alegrou. Quem é pai é que sabe, irmão. Quando o filho chega da escola, chega de algum lugar que eles estão, nós quer olhar o rosto, a gente quer ver o filho, como é que foi, onde você estava. Não é verdade? Todo pai espera isso. Quando não chega, a gente fica incomodado. A gente não fica muito tranquilo dentro de casa quando o filho está fora de casa. Agora imagine esse pai, que muito tempo o seu filho ficou longe, a alegria dele. Ele não queria saber a opinião de ninguém, ele queria se alegrar porque o seu filho voltou. Quem está me ouvindo? Deus não vai te acusar em nada, e não se preocupe com os demais. Ele vai fazer festa. Quando eu e você reconhecer e voltar, Ele vai se alegrar, vai mandar ter festa. Verso 28. Mas o filho mais velho encheu-se de ira
negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. O pai insistiu: se alegra comigo, rapaz. Em outras palavras, seu irmão estava morto, ele estava perdido, mas voltou, está são e salvo. Quer dizer, e o dinheiro? Quem sabe ele questionou, mas e a parte da herança? Pouco importa para um pai e uma mãe, irmãos, se o filho chegar sem o carro, se o filho chegar sem a posse. O que importa é ele chegar vivo no portão. Pai, me dá guarida, mãe, me dá guarida, deixa eu entrar. Pai agora olhou a questão da vida, mas aquele irmão não entendeu. Isso aqui é um perigo de vez em quando, eu e você não entender isso, ficar com ira de quem voltou, de quem Deus está fazendo alguma coisa. Mas fez isso, fez aquilo. Irmão, se o dono do céu, se o dono da casa está fazendo festa, se alegra também. Verso 29. Porém ele replicou: pai, tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem da tua. Contudo, nunca me ofereceste nenhum, a menos um cabrito, para que pudesse festejar com os meus amigos. Aqui está o perigo da justiça própria. Eu estou na casa de Deus, eu sou melhor que o irmão que não está, eu sou perfeitinho, sou limpinho, como é que eu sou mais bonitinho? Isso é justiça própria, irmão. Ninguém na casa de Deus pode se considerar melhor que ninguém. E de vez em quando esse espírito de religioso entra em nós. Mas eu estou aqui 10 anos, eu estou aqui, nunca fiz nada. Você que pensa. Se Deus revelasse para você o que passa no teu coração, que você sabe, você só não tem coragem de falar, que o coração nosso tem hora que assusta, passa cada coisa nele. Fala: Senhor, cobre a minha vida com o teu sangue. Meu Deus do céu, o que passou aqui na minha cabeça agora? A gente se assusta. Então não tem mérito, se não for a obra de Jesus. Quem chegou agora, quem está aqui, todos precisam da misericórdia de Deus. Quem ficou na casa do Pai sem sair, e quem chegar depois de ter desonrado, todos nós precisamos da bondade e da misericórdia de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele: mas e eu estou aqui, tal, esse eu não serve, meu filho. Você está aqui, desfruta de tudo que é meu, você tem autoridade. Ele não precisava pedir para o pai para fazer nada. Ele poderia fazer o churrasco que ele quisesse, ele poderia se alegrar, mas ficou preso na sua religiosidade. Cuidado, irmão, que é outro negócio perigoso, virar religioso, se considerar melhor, sempre se nivelar por cima. Toma cuidado com essas pessoas que começam a sempre se nivelar por cima. Eu estou aqui, né? Ele está aqui, eu sou, dá medo, porque é justiça própria. Isso não, Deus não aprova isso, porque a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Vamos seguir. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, não chamou nem de irmão. Tem crente que não chamou de irmão, né? Tem que se converter. Se você considera Deus como pai, cumprimente seu irmão capaz, Senhor. Não desconsiderar não, tem que ser irmão. Se entrou para o corpo de Cristo, se não entrou, não é irmão. Tem que ser do corpo de Cristo. Se aceitar Jesus, é meu irmão lá na África do Sul, é meu irmão no Egito, é meu irmão na Rússia, onde tiver. Se tiver no corpo de Cristo, é meu irmão, porque serve o mesmo Pai. Olha lá. No entanto, chegando em casa esse teu filho, não chamou nem de irmão, que por fora, teu filho que pôs fora os teus bens com prostituta, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Ficou bravo com a festa. Verso 31 a gente vai encerrar. E o 32 eu vou mostrar de novo que ele estava morto. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que possuo igualmente é teu. Usufrui, filho, é teu. Por que você não usufrui? Você ficou preso no quê? Usufrui daquilo que é teu. Aí no verso 32, que prova que o filho estava morto. Porém, nós tínhamos que celebrar muita volta desse teu irmão. O pai corrigindo. Você chamou esse e o pai está corrigindo. Ele é teu irmão. Ó Deus falando aqui, ó. Esse que você chama esse teu filho aí, o pai está corrigindo. Esse teu irmão. Veja que o pai repara a fala dele, porque tem hora que a nossa fala é errada. Ela é preconceituosa. Ela está num grau de desprezo muito grande. O pai ainda com amor lidou com a situação a esse teu irmão. Olha lá o verso. Porém nós tínhamos que celebrar muita volta desse teu irmão,
Regozija-se-nos, porque esse estava morto. Aí, ó, esse estava o quê? Morto, reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Assim era a minha, a tua vida. Estava morto, sem esperança e fomos salvos. Aqui na casa do Pai, irmão, em nome de Jesus, vai chegar gente com a vida pior do que a minha e a sua, vai chegar gente com histórico terrível, mas ao entrar aqui, vamos ter o mesmo comportamento do dono da casa, do dono do céu. Abraça, beija, seja bem-vindo, recomece a sua vida. Deus te trouxe de volta. Aproveita a comunhão do Pai, não sai da presença do Pai, porque fora da presença do Pai, o texto mostrou duas vezes, ó, no verso 24 e no verso 32, que há morte. Então Deus está falando comigo em primeiro lugar. Nunca haverá vida fora da ausência do Pai. Então, irmãos, nunca saia, permaneça até o grande dia, amém? Que Deus abençoe a todos e que o Senhor possa falar melhor no teu coração.